Olá, caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrar mais uma vez aqui nesse nosso ponto de encontro, esse nosso canal do YouTube. Hoje, nesse dia 5 de agosto de 2018, primeiro domingo do mês de agosto, mês das vocações, nós queremos então hoje rezar e também refletir sobre os ministérios ordenados da Igreja. E assim, a liturgia de hoje, desse 18º domingo do tempo comum, nos propõe as seguintes leituras. Primeira leitura extraída do livro do Êxodo, capítulo 16, versículos de 2 a 4, depois de 12 a 15. Salmo responsorial, Salmo 77. Segunda leitura vem da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17, depois de 20 a 24. E o Evangelho é o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 24 a 35, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, quando a multidão percebeu que Jesus não estava aí, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e foram procurar Jesus em Cafarnaum. E encontrando-o do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste daqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois a este Deus Pai o assinalou com seu selo. Perguntaram então: que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinais realizas para que possamos ver e acreditar em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhe a comer o pão do céu. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eles então pediram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então celebrando o primeiro domingo do mês de agosto, mês das vocações. Deus, Ele chama a cada um de nós. Ele tem um chamado específico para cada um de nós. E que chamado é esse? Ora, o chamado à vida. Dentre de milhões de espermatozoides, Deus escolheu você. Você foi vitorioso. Você então veio à vida. A sua vida então é querida e amada por Deus. E assim então, essa vida que Deus lhe concede, Ele tem um chamado especial, particular, para cada um de nós. E aí então nós temos as mais variadas vocações da Igreja. Estaremos então rezando a cada domingo, refletindo sobre algumas delas. Por exemplo, hoje os ministros ordenados. No segundo domingo, estaremos então meditando, refletindo sobre a vocação para a família nos Dias dos Pais. No terceiro domingo, vocação para a vida religiosa, os consagrados e consagradas. E no quarto e último domingo, estaremos então refletindo, rezando por todos os ministérios leigos da Igreja, de maneira especial pelos catequistas. E assim então podemos ver que Deus tem um chamado especial para cada um de nós, para podermos darmos a nossa colaboração na construção, na edificação do reino de Deus. E assim então, meus queridos amados irmãos, iluminados pela palavra, poderemos então deixar-nos iluminar por aquela que é a vontade de Deus na nossa vida.
A palavra de Deus nos ajuda a podermos darmos sentido e nos encontrarmos aonde é que Deus então quer que eu esteja. O que Deus quer de mim. Essa é a indagação de muitos, e que através da oração, da leitura da palavra, Deus pode falar aos nossos corações. E a liturgia desse 18º domingo do tempo comum repete no essencial a mensagem das leituras do domingo passado. Assegura-nos então que Deus está empenhado em oferecer ao seu povo o alimento que dá vida eterna e também definitiva. E assim nós podemos então perceber, queridos amados irmãos, na primeira leitura, hoje extraída do livro do Êxodo, nós temos o povo de Deus que começa a murmurar, o povo que então foi liberto da escravidão lá do Egito, atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto, agora precisa caminhar para poder então chegar até a terra prometida. E esse povo, no decorrer dessa caminhada, que foi um longo período, como nos diz a Sagrada Escritura, começa a murmurar, blasfemar contra Deus e contra Moisés. E aí então Deus, que ouve a nossa oração, ouve o nosso murmúrio, ele então vai dizer para Moisés: diga ao povo que eu vou dar o alimento para eles. E sabemos, meus queridos amados irmãos, que a vida no deserto não é nada fácil. Por quê? Não há lugar para poder então ali se hospedar, para poder dormir, para poder estabelecer morada, falta água, falta tudo. Então é um tempo de crise, é um tempo de espera, de confiança e principalmente de se abandonar na providência de Deus. Mas o povo, a qual Deus então libertou, vai se esquecendo desse Deus que acabara de libertá-los do Egito e conduzi-los a mão forte. E vão dizer: olha, quem dera tivéssemos então morrido, ficado lá no Egito. Pelo menos lá nós tínhamos pão com fartura. E quantas vezes também na nossa vida, nós que ouvimos o chamado de Deus, fizemos a experiência, o encontro com Deus, nos colocamos a poder então seguir rumo à terra prometida, também nos momentos de dificuldades da vida, olhamos para trás e sentimos saudades. Ah, poxa vida, se eu soubesse que era isso, não teria então aceitado. Se eu soubesse que era assim, poderia ter esperado mais um pouco. Também nós fazemos a mesma coisa no dia de hoje, olhando para trás, e muitos se arrependem e abandonam tudo e voltam para a vida velha. Então, meus queridos amados irmãos, não podemos seguir esse caminho. É preciso confiar em Deus. Se Deus então nos chama, Ele vai nos capacitar, vai nos preparar, vai providenciar. E essa primeira leitura, como nós ouvimos então, ela não quer nos mostrar que Deus ele veio somente suprir a nossa necessidade espiritual. Deus ele quer nos dar a vida, quer suprir todas as nossas necessidades, sejam elas espirituais ou materiais. Só que muitas vezes nós ficamos somente no material, esperando só no material e esquecemos do outro lado, o que é mais importante. E é claro que também sem o pão nós não podemos sobreviver, porque o nosso corpo físico necessita, carece. E é justamente por isso que Deus vai prover o maná no deserto, onde o povo vai se alimentar de carne à noite, com as codornizes, e ao amanhecer vai comer o pão descido do céu, o pão enviado por Deus. E assim, então, Deus se revela como o Deus da providência, o Deus que garante o nosso sustento. Mas para que isso se concretize na nossa vida, é preciso confiar, acreditar. Não podemos ficar olhando para o passado com saudades. E é triste, encontrarmos pessoas nas nossas comunidades aí nos dias de hoje com saudosismo,
Nossa, mas na época do padre tal que era bom, na época de fulano, de cicrano como coordenador, isso aqui era assim, assado. Não, é para frente que nós devemos caminhar, na confiança, na providência, e que tudo está nas mãos de Deus. E o Salmo de hoje vem de encontro à primeira leitura, vai nos narrar justamente aquilo que aconteceu com o povo de Israel e que acontece com todos aqueles que se lançam na confiança em Deus. O Senhor deu a comer o pão do céu. E nós rezamos isso no Pai Nosso. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Dai-nos hoje. Então, compete a nós, a cada dia, confiarmos na providência de Deus. É Ele que supre todas as nossas necessidades, físicas também. E o Evangelho de hoje, nós temos então, nesse capítulo 6 do Evangelho de São João, conhecido como o discurso do pão da vida, nós temos então Jesus que, após, e nós uma continuidade do Evangelho do domingo passado, e nós lembramos muito bem no domingo passado que Jesus então multiplicou os pães e as multidões então queriam levá-lo para coroá-lo rei. E Jesus então não aceitou. Sabendo disso, ele saiu sozinho e se afastou. E hoje, as multidões, vendo que Jesus não estava mais ali com eles, nem os seus discípulos, vão então correndo. E ali então, lá em Cafarnaum, eles encontram Jesus. E vão perguntar: Mestre, quando chegaste até aqui? E Jesus, então, que conhece o coração, vai dizer: olha, vocês estão vindo atrás de mim, não porque eu lhes dei um ensinamento, um caminho, lhes apresentei uma proposta de vida, mas porque saciei a fome física de vocês. E assim, então, Jesus logo interpela o povo dizendo que, olha, se vocês buscam em mim somente saciar a fome física, podem voltar para trás. Olha que bonito. Se na primeira leitura Deus então saciou a fome física, agora Jesus ele veio para poder então saciar a nossa fome e sede de Deus que nós temos. Todos nós temos essa fome e sede de amor. Todo, seja homem, mulher, adulto, idoso, criança, todos nós temos sede de Deus. E isso está implícito em cada um de nós. A nossa alma tem desejo de Deus, anseia esse Deus. E quando nós então o encontramos, aí a nossa vida parece ter sentido. Só que não podemos ficar somente preocupados com as coisas materiais. É o que Jesus está dizendo. Vocês não viram em mim um sinal de Deus. Deus visitando o seu povo. Vocês não perceberam isso. Vocês estão apenas atrás do alimento físico. E isso não basta. Porque o povo, olha só, o povo lá no deserto morreu todos. Do que bastou, do que adiantou? Agora eu sim venho trazer uma proposta de vida e salvação. Eu sacio não somente a fome física, mas também espiritual. Apresento uma proposta de vida e salvação. O que vocês querem? O que você quer? O que eu quero? O que eu espero de Deus? Então essa pergunta que surge e fica para cada um de nós. Porque se nós buscamos somente Deus para cura, milagre, graças, olha, é muito pouco diante daquilo que Deus tem a nos oferecer. Do que adianta Deus então me curar de uma enfermidade, se eu não mudar de vida, vou novamente lá na frente estar enfermo? Entende o que Deus quer de nós? O que Ele tem para nós? Ele quer muito mais do que isso, quer nos curar por completo. Não somente uma cura, um milagre. Deus tem um projeto maior para nós. Infelizmente nos contentamos com tão pouco. E o ser humano, ele é impressionante porque ele tem a facilidade de se adaptar com tudo, até mesmo com o sofrimento. E quantas pessoas estão no sofrimento e preferem permanecer nele? Quando lhe é apresentado um caminho para poder mudar de vida, para poder melhorar a sua vida, ah não, eu estou bem assim. Quantos irmãos nós temos então hoje que vivem mendigando por aí?
e nada contra esses nossos irmãos, pelo contrário, devemos ajudá-los, mas que têm a oportunidade de mudar de vida e não querem. Por quê? Eu tenho uma bolsa, eu recebo uma ajuda de custo, isso tá bom. Percebe como que é o ser humano? E Deus cada vez mais nos apresenta, nos oferece coisas melhores para podermos então crescer enquanto ser humano, mas muitas vezes estamos então contentes. Estamos satisfeitos com aquela migalha. E Deus tem um grande banquete reservado para cada um de nós. Então é preciso se lançar na confiança de Deus, que Ele provê o sustento físico, mas também o espiritual. Ou seja, Ele age no todo do ser humano, em toda a nossa vida. E para podermos então acolher essa proposta de Deus, é preciso então viver aquilo que nos diz a segunda leitura de hoje. Paulo fala para a comunidade de Éfeso, vai dizer, olha, revesti-vos do homem novo. Então nós que ouvimos o chamado de Deus, nos colocamos a serviço e nos lançamos na sua confiança, não podemos agir como um homem velho. Voltar no passado, como a primeira leitura nos fala, que o povo de Israel tinha vontade de voltar para a escravidão. Olha só, e quantas pessoas no dia de hoje querem voltar para a escravidão do álcool, das drogas, da prostituição, a vida velha. Não podemos ser assim. É preciso se revestir do homem novo, para que possamos, então, assumir essa vocação a qual o Senhor, então, tem para cada um de nós. E assim, podemos sermos sinal de Deus na vida dos nossos irmãos, transformando essa realidade que nos cerca, construindo e edificando o reino de Deus no meio de nós. E assim, então, meus queridos amados irmãos, somos convidados hoje a rezar pelos nossos ministros ordenados, principalmente os nossos sacerdotes que doam a sua vida plenamente, se consagram juntamente com nossos bispos, para que, então, cada vez mais, Deus possa fortalecê-los na missão e que eles não tenham vontade de voltar à vida velha, pelo contrário, se lancem sempre naquilo que Deus tem reservado para eles. E que o Espírito Santo de Deus seja a força. Maria Santíssima, ela que é a mãe das vocações, interceda por todos os nossos sacerdotes, bispos, diáconos, para que possamos ser sinais da presença do amor de Deus no meio do povo. E que possamos rezar, não somente hoje, mas sempre, pelos ministros ordenados da nossa igreja, pedindo sempre ao Senhor da Messe que envie cada vez mais operários, trabalhadores para a vinda do Senhor. E rezemos também pela perseverança dos nossos seminaristas, para que possam então aí prosseguir sempre no caminho do Senhor, ouvindo o chamado de Deus e, como Maria, renovando a cada dia de suas vidas o sim a qual estão dando a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre esteja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão. Um grande abraço a cada um de vocês que fazem parte dessa nossa família, que nos acompanha através do nosso canal. Muito bem-vindo, muito obrigado pela sua companhia. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço encarecidamente a você que se inscreva. É fácil, é só você clicar aqui embaixo, ó, em inscrever-se, e venha também somar conosco. Compartilhe, divulgue esse vídeo, deixe seu like, ative o sininho. Vamos então crescer enquanto anunciadores da Palavra de Deus, porque essa também é uma vocação a qual o Senhor nos chama. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Maria Vianney, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.